Você já reparou como, de repente, semanas de calor extremo, seca prolongada ou chuva fora de hora parecem surgir como se o clima tivesse sido reprogramado? Às vezes, ele foi. E um dos principais responsáveis pode ser o El Niño. O curioso é que não estamos falando de uma tempestade, nem de um furacão distante. Estamos falando de algo mais silencioso e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Uma mudança no oceano capaz de reorganizar ventos, nuvens e chuva em várias partes do planeta. O El Niño é a fase quente do Enos, o sistema que envolve o Oceano Pacífico e a atmosfera. Ele acontece quando a superfície do Pacífico Equatorial Central e Leste fica persistentemente mais quente do que o normal. Parece pouco, mas um aquecimento de cerca de meio grau, mantido por meses, já significa uma enorme redistribuição de energia e umidade no oceano. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste e empurram as águas mais quentes em direção à Oceania. Esse movimento ajuda a concentrar calor naquela região e também favorece a ressurgência, isto é, a subida de águas frias e ricas em nutrientes perto da costa oeste da América do Sul. É um equilíbrio delicado, e ele muda quando o El Niño aparece. Durante o El Niño, esses ventos enfraquecem. Com menos força empurrando a água para o oeste, o calor se espalha pelo Pacífico Central e Leste. A superfície do oceano aquece, a atmosfera responde, e a região onde o ar sobe, forma nuvens e gera chuva com mais frequência se desloca. Em outras palavras, não é só o oceano aquecer, é o oceano e a atmosfera engatarem juntos. Quando isso acontece, a circulação tropical inteira pode ser reorganizada. É por isso que os efeitos não ficam restritos ao Pacífico. O clima de vários países muda porque os padrões de vento e de chuva mudam com ele. Em algumas regiões, surgem secas severas. Em outras, as chuvas ficam acima da média e aumentam os riscos de enchentes e deslizamentos. Também podem ocorrer ondas de calor mais intensas, com impacto direto na agricultura e no abastecimento de água. E isso tem uma consequência importante. Quando o aquecimento global já elevou a temperatura de fundo, o El Niño pode funcionar como um empurrão que transforma um cenário anormal em extremo. No Brasil, os efeitos variam bastante de região para região, mas alguns padrões são comuns. No sul, o El Niño costuma aumentar a chance de chuva acima da média, principalmente em períodos como a primavera, elevando o risco de alagamentos e enchentes. No norte e em partes do nordeste, especialmente no primeiro semestre, pode haver redução das chuvas e maior chance de seca. Já no sudeste e no centro-oeste, o sinal mais frequente é temperatura acima da média, com mais calor e alterações no ritmo das precipitações. Quando seca e calor se combinam, cresce também o risco de incêndios em pastagens e áreas de vegetação. Mas vale uma ressalva importante: nem toda seca no Brasil tem a mesma origem. O Atlântico também influencia o resultado final, e nem sempre o Pacífico conta a história sozinho. Ainda assim, o El Niño é uma das peças mais importantes para entender por que o clima pode sair tão diferente do esperado. E a Laninha? Ela é o oposto. Em vez de águas mais quentes, o Pacífico Equatorial Central e Leste fica mais frio que o normal. Os alísios tendem a se fortalecer, a ressurgência aumenta e os padrões de chuva e temperatura costumam se inverter em muitas regiões. Em geral, enquanto o El Niño favorece mais chuva no sul do Brasil, a Laninha tende a reduzir essa chuva. Enquanto o El Niño pode agravar secas no norte e no nordeste, a Laninha frequentemente empurra mais umidade para essas áreas. São irmãos opostos, mas não agem sempre do mesmo jeito em todos os lugares. No fim, a ideia é simples: um pequeno desvio na temperatura da água pode mexer com ventos, nuvens e chuvas em escala global. E entender isso ajuda a ler melhor o clima do Brasil e do mundo. Acompanhe os boletins do CPTEC, INPE e do IMET.